Vladimir Putin convocou urgentemente os militares russos hoje para lhes dizer que a guerra está no sangue dos russos. É uma citação direta. Hoje, Putin afirmou que a iniciativa no campo de batalha na Ucrânia está com os russos. E eles supostamente cercaram Pokrovsk e Kupiansk. Sugeriu permitir que jornalistas ucranianos e internacionais mostrassem os soldados das forças armadas da Ucrânia cercados. Além disso, Putin começou a se gabar novamente dos mísseis nucleares. Putin segue mencionando os testes bem-sucedidos da arma milagrosa russa, enquanto as relações com os Estados Unidos da América pioram pela recusa em cessar fogo na Ucrânia. Depois do míssil de cruzeiro intercontinental Burevestnik, Putin apresentou o torpedo nuclear Poseidon. Ele mencionou isso durante uma visita ao Hospital Clínico Militar Central Mandrek. Na reunião com os ocupantes feridos, Putin esqueceu de mencionar outra coisa. As instituições militares e academias russas pararam de aceitar pedidos de desligamento dos cadetes em meio à prolongada guerra contra a Ucrânia. Na verdade, eles estão sendo mantidos caso seja necessário mais carne de canhão. Meu nome é Alexei Petchy. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e, com certeza, escreva seu comentário abaixo, compartilhe sua opinião. Além disso, siga meu canal no Telegram. O link está na descrição deste vídeo. Publicamos notícias em tempo real assim que chegam lá. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de doações, patrocínio ou assinatura paga. Confira os links dados na descrição. Apoiar o canal Alexei Petchy. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Aqui está. Olha só, aqui não sabia, né, que o avô era assim. E você luta do mesmo jeito que o avô? Eu tento, sim, mas o que isso quer dizer? Está nos nossos genes, entende? Redator. Então, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, continua falando sobre os testes bem-sucedidos da arma milagrosa russa. E isso em meio ao agravamento das relações com os Estados Unidos da América devido à recusa do ditador em cessar fogo na Ucrânia. Após o míssil de cruzeiro intercontinental Burevestnik, Putin apresentou hoje o torpedo nuclear Poseidon. Bem, ele visitou hoje, então, os ocupantes feridos no Hospital Militar Central Mandraka. E lá ele declarou o seguinte, cito: "Ontem realizamos mais um teste de mais um complexo promissor de veículo subaquático não tripulado Poseidon. Também com uma instalação de energia nuclear, pela primeira vez, conseguimos não apenas lançar o aparelho a partir do submarino transportador usando o motor de partida, mas também ativar a instalação de energia nuclear na qual o aparelho operou por um determinado período de tempo." Putin ressaltou que, em velocidade e profundidade de operação, não há nada igual no mundo e dificilmente surgirá tão cedo. Enfim, resumindo, isso não tem análogos. Como ele afirmou, é um enorme sucesso. A potência do Poseidon supera significativamente até mesmo a da nossa mais avançada ogiva de míssil intercontinental, o Sarmat. Simplesmente não existem meios de interceptação. Fim da citação. Lembro que o torpedo Poseidon também é chamado de drone subaquático. Em 2018, Putin afirmou que ela pode se mover em grandes profundidades e distâncias intercontinentais com velocidade muito maior que submarinos, torpedos modernos e qualquer navio de superfície. E o torpedo está planejado para ser usado contra a infraestrutura costeira e o território do inimigo. E então a propaganda russa apresentou Poseidon como uma arma do juízo final, capaz de varrer cidades costeiras. E em 2020, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América declarou que, ao que tudo indica, o torpedo deve ser equipado com ogivas nucleares de vários megatons. O primeiro portador dos torpedos Poseidon. O submarino Belgorod foi lançado em 23 de abril de 2019 no estaleiro Sevmash. Mas somente em junho de 2022 ela passou pelos testes estatais no Mar de Barents e foi entregue à Marinha da Federação Russa em 8 de julho de 2022. Mas aqui vale lembrar que em 26 de outubro Vladimir Putin anunciou a conclusão dos testes decisivos do míssil Burevestnik. Esse é outro tipo de armamento sobre o qual ele falou pela primeira vez em 2018. Resumindo, parece que tudo o que ele prometeu em 2018 foi trazido de volta agora ao público e assim por diante. Putin chamou o míssil com propulsão nuclear universal de uma arma única de alcance ilimitado que ninguém mais no mundo possui.
O chefe do Estado-Maior da Rússia, Valery Gerasimov, afirmou que em 21 de outubro o Burevestnik percorreu 14 mil quilômetros em 15 horas e isso nem seria o limite. O anúncio gerou reação negativa do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Ele chamou isso de inadequado, dizendo que Putin deveria focar em encerrar a guerra contra a Ucrânia, não em testar mísseis. E mencionou o submarino nuclear americano enviado à Rússia. Além disso, o ditador Putin inventou uma história de que Pokrovsk e Kupiansk, na Ucrânia, já estão completamente cercadas. Putin fez uma declaração absurda ao dizer que quer convidar jornalistas estrangeiros para Pokrovsk e Kupiansk, alegando mostrar o cerco das tropas ucranianas. Citação: eu discuti essa questão também com os comandantes dos respectivos agrupamentos. Eles não se opõem à entrada de representantes da mídia, jornalistas estrangeiros e ucranianos nas zonas de cerco inimigo para que vejam pessoalmente o que acontece lá. Em seguida, Putin observou que supostamente discutiu com os comandantes a questão da suspensão das hostilidades e eles aprovaram essa decisão. Bem, aqui. Lembro que no domingo 26 de outubro Putin realizou uma reunião em um dos postos de comando do grupo combinado de ocupantes. Lá disseram a ele que as forças armadas da Ucrânia foram cercadas pelos russos em várias direções. Na época falavam sobre Pokrovsk e Kupiansk, e no mesmo dia o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou a informação. Ontem, 28 de outubro, as forças armadas da Ucrânia também negaram a declaração da Rússia sobre o cerco de Kupiansk. Mas vamos discutir esse assunto em detalhes já na próxima edição. Lá vamos analisar completamente e entender o que realmente está acontecendo. Além disso, Putin contou ao soldado ferido da Operação Militar Especial que a guerra está no sangue dos russos. Durante a visita ao Hospital Militar Mandreka, Vladimir Putin se encontrou com os participantes da invasão à Ucrânia e declarou sobre a predisposição genética dos russos para a guerra. Um dos ocupantes contou que encontrou nos arquivos informações sobre seu avô que lutou durante a Segunda Guerra Mundial, que esse ocupante chama de Grande Guerra Patriótica. E Vladimir Putin, em resposta, por algum motivo segurou o polegar do militar, puxou levemente e depois fez um paralelo entre ele e seu avô. E falou: viu, a guerra está no nosso sangue. Veja, você não sabia que seu avô lutou assim e agora está lutando igual a ele. Eu tento, mas o que isso significa? Está nos nossos genes, entende? Uma parte dos russos discorda de Putin. Como escreve a Vaznia History, os militares russos, universidades e academias pararam de aceitar pedidos de desligamento dos cadetes devido à guerra prolongada na Ucrânia. Em particular, essa situação ocorreu na Academia Militar de Comunicações Budenogo, cujos cadetes já pedem publicamente para serem salvos e retirados de lá. Como explicam os próprios cadetes russos, após o término do primeiro ano, os cadetes assinam um contrato de serviço militar. Até esse momento, os estudantes são considerados militares convocados. Lá, 2 dias de estudo contam como um de serviço militar. Se o cadete for expulso sem cumprir o tempo obrigatório, além de pagar pelos estudos, terá que completar o serviço militar em uma unidade. E agora parte dos cadetes quer sair desse lugar, mas ninguém os deixa ir embora. Muitos temem que estão sendo mantidos na academia de propósito até assinarem o contrato. E para completar como a cereja do bolo, após o decreto do presidente da Federação Russa sobre mobilização parcial, todos os contratos assinados pelos cadetes a partir do 2º ano passaram a ser por tempo indeterminado. Todos esses cadetes caíram na armadilha. Se eles assinam o contrato, automaticamente viram carne de canhão, e aqueles que não querem assinar o contrato simplesmente não são liberados. Por isso vou pôr reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem, tchau a todos.